Nessa videoaula vamos corrigir a nossa atividade que abordava as posições relativas entre retas. A primeira questão pedia que em cada item a gente determine a posição relativa entre as retas. Nós temos aqui no item A a reta R, de equação 2x mais y mais 8 igual a 0, e a reta S, de equação y igual a 5x menos 2. Vamos lembrar que para a gente poder fazer a posição relativa entre retas, a gente tem que saber o valor dos seus coeficientes. E só dá para a gente saber o valor dos seus coeficientes através da equação reduzida. Então, em todos os itens, a gente tem que reduzir as equações que não estiverem na forma reduzida. O primeiro caso aí, 2x mais y mais 8 igual a 0, é bem simples. Para isolar o y, eu escrevo que y é igual a menos 2x menos 8. Dessa forma, o que nós temos? Nós vamos ter que o coeficiente angular da primeira reta é menos 2 e o linear é menos 8. No caso da segunda reta, que é a reta S, nós já temos a sua forma reduzida, y igual a 5x menos 2. Então, o que você conclui? Que o coeficiente angular da segunda reta é 5 e o coeficiente linear dessa segunda reta é menos 2. Feito isso, você já pode de imediato perceber que os coeficientes angulares são diferentes, porque menos 2 é diferente de 5. Então, nós temos que verificar se essas retas se tratam de retas perpendiculares ou se elas são apenas concorrentes. E como é que você testa? Você vai, então, testar a fórmula do perpendicularismo. M1 é menos 1 sobre M2. Se nesse teste eu chegar numa igualdade verdadeira, é porque elas são perpendiculares. Já se eu chegar numa igualdade falsa, é porque elas são apenas concorrentes, não são perpendiculares. Substitua o M1 por menos 2, igual a menos 1 sobre o M2, que é 5. E aí raciocine com seus botões. Será que menos 2 é igual a menos 1/5? É claro que não. Então nós chegamos numa sentença falsa. Se nós chegamos numa sentença falsa, essas retas não são perpendiculares. Ou seja, nós temos retas apenas concorrentes. Vamos para o item B. Eu trago a reta R de equação x igual a 3 menos y e a reta S de equação 6x mais 6y mais 1 igual a 0. Vamos obter a reduzida em cada uma delas. Então, na reta R, se eu sei que x é igual a 3 menos y, jogando o y para o primeiro membro e o x para o segundo, nós vamos ter que y é igual a menos x mais 3. Ou seja, nós temos que o coeficiente angular da primeira reta é o menos 1, que multiplica o x, e o coeficiente linear é o 3, que é o termo independente. De maneira equivalente, quando eu pego a reta 6x mais 6y mais 1 igual a 0, eu vou tentar isolar o y. Para isso eu escrevo 6y é igual a menos 6x menos 1. Passo 6 dividindo, então o y é menos 6x dividido para 6, menos 1 dividido para 6. Esse 6 dividido para 6 dá 1, então eu posso escrever que y é igual a menos x menos 1 sobre 6. E o que nós temos com isso? Nós temos que o coeficiente angular da segunda reta é menos 1, que multiplica o x, e o coeficiente linear é menos 1 sobre 6. Encontrados os coeficientes, vamos comparar. Observemos que o coeficiente angular das duas retas são iguais. O coeficiente angular das duas retas é menos 1, então são iguais. Já os coeficientes lineares, eles são diferentes, porque o da primeira é 3, o da segunda é menos 1/6. Então agora pense, qual é o tipo de reta, qual é o tipo de posição relativa onde coeficientes angulares são iguais e lineares são diferentes? Você vai perceber que é quando nós temos retas paralelas. Então no item B, as duas retas dadas, elas são retas paralelas. Continuemos no item C. Trago a reta R de equação menos 12x mais 8y mais 8 igual a 0 e a reta S de equação 2x mais 3y igual a 10. Mesmo jeito dos itens anteriores. Vamos fazer a reduzida de cada uma. Na reta R,
para eu poder encontrar a reduzida, eu vou isolar o y. Para isso eu escrevo 8y é igual ao 12x menos o 8, que passam com o sinal trocado para o segundo membro. Pego o 8 que está multiplicando, passo dividindo. Então o y é 12x sobre 8 menos 8 sobre 8. Esse 12x sobre 8 eu simplifico por 4 e ele vai dar então 3 sobre 2. Então o y é 3 sobre 2, que multiplica o x, menos 1, já que 8 dividido para 8 dá 1. Dessa forma, então, o coeficiente angular da primeira reta é 3 sobre 2. E o coeficiente linear dessa primeira reta é menos 1. Bola para frente, então, agora. Para a reta S, se eu sei que 2x mais 3y é igual a 10, então, isolando o y, eu tenho que 3y é igual a menos 2x mais 10. Logo, o y será menos 2 sobre 3, que multiplica o x, mais 10 sobre 3. Que conclusão nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que o m2 é menos 2 sobre 3 e o n2 é 10 sobre 3. Beleza, o que a gente pode deduzir a partir disso? Observem que os coeficientes angulares são diferentes. 3 sobre 2 é diferente de menos 2 terços. Como os coeficientes angulares são diferentes, nós vamos testar se essas retas são perpendiculares ou se elas são apenas concorrentes. E aí como é que nós vamos testar? Na fórmula do perpendicularismo. Se essas duas retas forem perpendiculares, o M1 ele é menos 1 sobre o M2. Então eu vou substituir os valores nessa fórmula. Se eu chegar numa resposta verdadeira, numa igualdade verdadeira, é porque são perpendiculares. Agora, se eu chegar numa igualdade falsa, essas retas serão apenas concorrentes. Vamos lá então. Substitua o M1 por 3 sobre 2 é igual a menos 1 sobre o M2, que é menos 2 sobre 3. Menos e menos dá mais, então repete 3 sobre 2 é igual. Divisão de fração, repete a primeira fração, que é o 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 2. 1 vezes 3 sobre 2 dá 3 sobre 2. Então a gente chega na igualdade 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Que tipo de igualdade é essa? Isso é uma igualdade verdadeira. Nós sabemos que isso é verdade. E por que nós chegamos na igualdade verdadeira? Se nós chegamos na igualdade verdadeira, é porque essas retas são perpendiculares. Nós temos que a reta R é perpendicular à reta S. O item D traz as retas R de equação 3x mais y igual a 5 e S de equação 4x menos 2y igual a 8. Mesma coisinha dos itens anteriores, isso é uma questão muito cansativa que você vai só repetindo os mesmos cálculos. Então aqui eu vou encontrar a equação reduzida dessa reta. Se 3x mais y é igual a 5, então nós temos que o y é menos 3x mais 5. Dessa forma, então, o coeficiente angular da primeira reta é menos 3 e o linear é 5. Bola para frente. Já para a reta S, se 4x menos 2y é igual a 8, isolando o y, menos 2y é igual a menos 4x mais 8. Passo o menos 2 dividindo, então o y é menos 4 sobre menos 2, que multiplica o x, mais 8 sobre menos 2. Menos e menos dá mais, 4 dividido para 2 dá 2, então o y é igual a 2x, mais com menos dá menos, 8 dividido para 2 dá 4. Então o y é igual a 2x menos 4. O que nós temos? O coeficiente angular da segunda reta é 2 e o coeficiente linear é menos 4. E agora a gente vai comparar os coeficientes angulares. A gente percebe que eles são diferentes, né? Porque menos 3 é diferente de 2. Se eles são diferentes, eu vou testar se nós temos retas paralelas ou retas que são, eu falei errado, né? Eu vou testar se nós temos retas perpendiculares ou se nós temos retas que são apenas concorrentes. E como é que testa? Se nós tivermos retas que são perpendiculares, o M1 é menos 1 sobre o M2. Então vamos substituir os valores. O M1 é menos 3, é igual a menos 1 sobre o M2, que é 2. Ou seja, nós estamos dizendo que menos 3 é igual a menos 1 sobre 2.
Será que isso é verdade? É lógico que não, né? Então nós chegamos numa sentença falsa. Por que nós chegamos numa sentença falsa? Porque essas retas não são perpendiculares. Essas retas, elas são apenas concorrentes. O item E, ele traz as retas R de equação 6x menos 12y menos 1 igual a 0 e S de equação 2x igual a 1/3 mais 4y. Vamos então reduzir cada uma dessas retas, né? Pegando aqui 6x menos 12y menos 1 igual a 0, para isolar o y, eu escrevo que menos 12y é igual a menos 6x mais 1, ele que passa com o sinal trocado. Então agora eu pego menos 12 e passo dividindo. Então o y é menos 6 sobre menos 12, que multiplica o x, mais 1 sobre menos 12. Bem, menos e menos dá mais, simplifica o 6 e o 12 por 6, então o y vai ficar 1 sobre 2, que multiplica o x, mais com menos dá menos 1 sobre 12. Então o y é igual a 1 meio, que multiplica o x, menos 1 sobre 12. O que a gente vai ter com isso? O coeficiente angular da primeira reta é 1 sobre 2 e o coeficiente linear da primeira reta é menos 1 sobre 12. Beleza. Vamos agora para a segunda reta, a reta S. 2x é igual a 1/3 mais 4y. O que eu faço aqui inicialmente? Eu vou inicialmente cancelar essa fração, porque senão vai dar mais trabalho para a gente trabalhar com fração. E como é que eu cancelo uma fração? Como ela tem denominador 3, eu multiplico todo mundo por 3 para cortar o denominador. Então ficaria 2x vezes 3 dá 6x igual. Corto o 3 com o 3 da fração, sobrou apenas 1, mais 4y vezes 3 dá 12y. Bem, se 6x é 1 mais 12y, eu posso inverter, 1 mais 12y é igual a 6x. Passo 1 para o outro lado subtraindo, então 12y é 6x menos 1. Esse 12 que está multiplicando, passa dividindo, então y é 6 sobre 12, que multiplica o x, menos 1 sobre 12. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplificar o 6 sobre 12 por 6. Ao simplificar por 6, eu obtenho que y é igual a 1 meio, que multiplica o x, menos 1 sobre 12. E aí nós percebemos que o coeficiente angular da segunda reta é 1 sobre 2. E o coeficiente linear é menos 1 sobre 12. O que a gente faz agora diante dessas observações? Compara os coeficientes. Você percebe que os coeficientes angulares eles são iguais, porque 1 meio é igual a 1 meio. E a gente percebe que os coeficientes lineares também são iguais, porque os dois valem menos 1 sobre 12. Bem, diante da igualdade dos coeficientes angulares e lineares, dá para a gente dizer qual é o tipo de reta que nós temos, qual é a posição relativa. Quando eu tenho os coeficientes angulares iguais e os lineares também, nós temos o caso de retas que são coincidentes. Então, no item E, a reta R e a reta S são coincidentes. Vamos então para o item F. Eu tenho então a reta R de equação 4x mais 2/5 que multiplica o y igual a menos 2 e a reta S de equação 7 menos 10x menos y igual a 0. Lembrando que o nosso intuito é isolar o y, obter a equação reduzida para poder comparar os coeficientes. Da primeira equação, 4x mais 2/5 que multiplica o y igual a menos 2, eu vou cancelar essa fração. E como é que eu cancelo a fração? Como o denominador da fração é 5, eu vou multiplicar todo mundo por 5. É o que nós fizemos aí. Então vamos lá. 4x vezes 5 dá 20x, mais, corto 5 com 5, sobra 2y, igual, menos 10, na verdade menos 2 vezes 5 dá menos 10. Para isolar o y, eu digo que 2y é menos 20x, que eu joguei para o segundo membro, menos 10. Pego o 2 que está multiplicando, passa dividindo, então o y é menos 20x sobre 2, menos 10 sobre 2. Menos 20 dividido para 2 dá menos 10. E menos 10 dividido para 2 dá menos 5. Então nós temos que o y
é menos 10x menos 5. Beleza, qual é a conclusão que nós chegamos? O coeficiente angular da primeira reta é menos 10 e o linear é menos 5. Vamos agora para a segunda equação, a equação da reta S. Se eu tenho que 7 menos 10x menos y é igual a zero, para eu poder isolar o y, eu escrevo que menos y é igual ao 10x, que passa para o segundo membro positivo, menos 7, que passa negativo. Troco o sinal de todo mundo para poder isolar o y, então nós teremos que y é igual a menos 10x mais 7. Beleza, então observando, o coeficiente angular da segunda reta é menos 10 e o coeficiente linear é 7. Beleza, vamos agora comparar os coeficientes. Se você compara os coeficientes angulares, o M1 é menos 10 e o M2 também. Então a gente vai ter coeficientes angulares iguais. Se eu comparo os coeficientes lineares, eles são diferentes, porque eu tenho menos 5 é o N1 e 7 é N2. Vamos lá então. Quando é que eu tenho coeficientes angulares iguais e lineares diferentes? Quando as retas são paralelas. Então, no item F, nós temos um caso de duas retas que são paralelas. Segunda questão, da FAAP de São Paulo. Determine os valores de M para que as retas L1 e L2 de equação, a equação da reta L1, entre parênteses 1 menos m, que multiplica o x, menos 10y mais 3 igual a zero. E a reta L2 de equação m mais 2, que multiplica o x, mais 4y, menos 11m, menos 18 igual a zero. Eu quero que essas duas retas sejam concorrentes. Bem, para elas serem concorrentes, elas têm que ter diferentes coeficientes angulares. Então, a gente vai descobrir o coeficiente angular das duas e vamos impor a condição de que esse coeficiente angular tem que ser diferente. Com isso, eu descubro o valor de m. Vamos lá, então. Mas, para a gente descobrir o coeficiente angular dessas retas, eu tenho que reduzir as equações. Então, eu pego a equação da reta L1, que é m menos 1, que multiplica o x, menos 10y mais 3 igual a zero. Para eu isolar o y, eu escrevo que menos 10y é igual. Joga para o outro lado com o sinal trocado. O 1 menos m, que multiplica o x, ele vai menos, entre parênteses, 1 menos m, que multiplica o x, menos 3, né? Que é o 3 que muda de lugar, muda de lado com o sinal trocado. O que eu faço então agora? Eu vou passar o menos 10 dividindo todo mundo, como vocês podem ver. Ao passar o menos 10 dividindo todo mundo, eu trabalho os sinais. Menos e menos dá mais. Então fica y é igual a 1 menos m sobre 10, que multiplica o x, mais 3 sobre 10. Ok, e o que eu faço aqui então? Já dá para a gente perceber que o coeficiente angular da primeira reta é 1 menos m sobre 10. E o coeficiente linear dessa primeira reta é 3 sobre 10. Vamos agora para a segunda reta, a reta L2. Você pega aqui a equação dela, como a gente pode perceber, e como eu quero isolar o y, eu escrevo 4y igual. O m mais 2 vezes x, eu jogo para o outro lado negativo, menos m mais 2 vezes x. E aí vamos lá. Esse 11m e o 18 que estavam negativo, eles vão para o outro lado positivo. Por isso eu coloquei mais, porque eles vão positivo, entre parênteses, para dar uma destacada, 11m mais 18. Trocaram de lado, tem que trocar de sinal. Para eu poder isolar o y, passo 4 dividindo. Então, nós temos que o y é menos m mais 2 sobre 4, que multiplica o x, mais 11m mais 18 sobre 4. Desta forma, você percebe que o coeficiente angular da segunda reta é menos m mais 2 sobre 4. E o coeficiente linear da segunda reta é 11m mais 18 sobre 4. Ok, Fagner, e agora a gente vai para onde? Agora a gente faz o seguinte. Eu quero que essas retas sejam concorrentes. Para que elas sejam concorrentes, os dois coeficientes angulares têm que ser diferentes. Bem, mas se eles têm que ser diferentes, então vamos lá. O M1, que é 1 menos m sobre 10, tem que ser diferente do M2, que é menos
m mais 2 sobre 4. Vamos lembrar de que esse menos antes da fração, ele troca o sinal de todo mundo que está em cima. Então, repetir a primeira fração, 1 menos m sobre 10, diferente de... Troquei o sinal de todo mundo que está em cima da fração, ficou menos m menos 2 sobre 4. E agora, né? Agora a gente faz produto dos meios pelos extremos. Você pega 4 vezes, entre parênteses, 1 menos m, diferente de 10 vezes, entre parênteses, menos m menos 2. Vamos aplicar a distributividade. Bora lá. 4 vezes 1 dá 4, menos 4 vezes m dá 4m. Tem que ser diferente de 10 vezes menos m dá menos 10m e 10 vezes menos 2 dá menos 20. E aí o que eu faço agora? Eu faço letra de um lado, número do outro. Esse menos 10m vem para o começo positivo, então 10m, menos 4m repete, tem que ser diferente de o 4 vai para o outro lado negativo, menos 4, e repete o menos 20. Vamos juntar então, 10m menos 4m dá 6m, tem que ser diferente de menos 4 menos 20 dá menos 24. Se 6m tem que ser diferente de menos 24, então o m tem que ser diferente de menos 24 dividido para 6. Ou seja, m diferente de menos 4. Desse modo, então, os valores de m, para que as duas retas sejam concorrentes, são valores de modo que o m tem que ser diferente de menos 4. Qualquer valor de m diferente de menos 4 fará com que as duas retas sejam concorrentes. A terceira questão também da FAAP de São Paulo. As retas R e S de equações. A reta R, né? Equação px mais 8y mais u igual a 0. E a reta S de equação 2x mais py menos u igual a 0. Elas são paralelas. Se elas são paralelas, nessas condições, calcule o valor de P. Pessoal, é do mesmo jeito da questão anterior. Eu vou obter, por meio da equação reduzida, os coeficientes angulares e lineares das duas, e aí no final eu imponho a condição do paralelismo. Peguei a equação da reta R. Para isolar o y, eu escrevo que 8y é igual a menos px menos 1. Passo o 8 dividindo, então y é menos p sobre 8 que multiplica o x, menos 1 sobre 8. O que é que nós temos? Nós temos que o coeficiente angular da primeira reta é menos p sobre 8 e o coeficiente linear da primeira reta é menos 1 sobre 8. Vamos então agora para a segunda reta, para a reta S. Eu tenho então a reta 2x mais py menos 1 igual a 0. Beleza. Vamos então encontrar o valor de y. Para isso eu pego que py é igual ao menos 2x mais 1, para isolar o y. Pega agora o p que está multiplicando, passa dividindo. Então o y será menos 2 sobre p que multiplica o x, mais 1 sobre p. Dessa forma, eu tenho que o coeficiente angular da segunda reta é menos 2 sobre p e o coeficiente linear da segunda reta é 1 sobre p. Pessoal, identificamos os coeficientes. Agora é hora de a gente se impor. Vamos lembrar que para que essas retas sejam paralelas, a primeira coisa que eu devo observar é que o coeficiente angular delas tem que ser igual. Então o m1 tem que ser igual ao m2. Desse modo, então, o m1 é menos p sobre 8. Ele tem que ser igual ao m2, que é menos 2 sobre p. O que a gente faz agora aqui? A gente apaga os sinais para poder facilitar. Então, p sobre 8 é igual a 2 sobre p. Faz produto dos meios pelos extremos. P vezes p dá p ao quadrado igual a 8 vezes 2 dá 16. Se p ao quadrado é igual a 16, então p é a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16, mais ou menos 4. Ou seja, para valor de p igual a mais ou menos 4, nós temos aí duas retas paralelas. Ok, e agora para onde é que a gente vai? Agora a gente lembra da outra condição. Além disso, nós devemos ter os coeficientes lineares diferentes para que seja paralela. Então o n1 tem que ser diferente do n2. Desse modo, o menos 1/8 tem que ser diferente do 1 sobre p. O que eu faço aqui? Produto dos meios pelos extremos. 1 vezes p dá p, tem que ser diferente de menos 8 vezes 1, que é menos 8. Ou seja,
Para que nós tenhamos essas duas retas paralelas, nós devemos ter o P igual a mais ou menos 4 e o P diferente de menos 8. Pessoal, por que eu tive que testar o N1? Porque pode ocorrer, imagine aí, podia ocorrer de na hora que você calculasse o N1, você encontrar, por exemplo, P diferente de 4. Então, se para ser igual o coeficiente angular, o P é mais ou menos 4, e para ser diferente o coeficiente linear, o P teria que ser diferente de 4, então sobraria só o menos 4. Por isso que eu testei o N2, o N1 e o N2, para ver se eu não chegava numa informação que colocava em contradição a igualdade P igual a mais ou menos 4. Como eu cheguei numa coisa que não tem nada a ver, eu cheguei que o P tem que ser diferente de menos 8, é lógico, né? Mais 4 ou menos 4 são diferentes de menos 8, isso é óbvio. Então eu acabei fazendo um cálculo inútil. Então o que nós temos? Para que as duas retas sejam paralelas, nós devemos ter P igual a 4 ou P igual a menos 4. E claro, né? Com isso eu finalizo a correção dessa atividade, onde nós abordamos a posição relativa entre duas retas no plano.